Olá, meus amigos ligadinhos nas redes sociais do Jornal do Medivale. Olha só, nos nossos estúdios estamos recebendo os integrantes do Rotary Clube de Timbó e também o psiquiatra Jorge Neto. Bom, a nossa pauta é a campanha Novembro Azul. Iniciamos o mês de novembro com uma atenção especial à saúde do homem. O mês de outubro é o mês destinado à saúde da mulher. E o mês de novembro, onde o foco é a saúde do homem. Por isso, que a gente recebe nos nossos estúdios o presidente do Rotary Clube de Timbó, Jaime Odair Bittencourt. Muito boa tarde, Jaime, tudo bom? Boa tarde, Laura. Obrigado pela oportunidade aos internautas. Estamos aqui com mais uma nova edição do Novembro Azul, com a nossa equipe técnica aqui. O Gilmar, nosso companheiro aí, especialista no assunto. Eu falo que ele é o embaixador do Novembro Azul, né, que sempre nos auxiliando. E o doutor Jorge Neto aí. Seja bem-vindo. É uma campanha do Novembro Azul que é envolvida por algumas mãos, né, do nosso Rotary Clube Timbó, o Rotary Clube Pérola do Vale, o Rotary Clube Vale Europeu, os jovens do Rotaract, Interact e o pessoal do Jeep Clube também. Então tem bastante gente envolvida para o Novembro Azul, que esse ano a gente escolheu o tema saúde mental. Pois é, a gente vai daqui a pouquinho abordar um pouquinho mais a saúde mental com o doutor psiquiatra, doutor Jorge Neto. Muito boa tarde, doutor, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Inicialmente agradeço esse convite por mais uma vez estar falando sobre um assunto tão importante, né? Aproveitando o mês temático da saúde do homem como um todo, mas falando sobre esse pedacinho tão importante da nossa saúde como um todo, que é a saúde mental, né? Então, espero que seja bastante produtivo para todos os que estão nos vendo e para a gente que está aqui discutindo também. Coordenador do Novembro Azul, Gilmar Lenzi. Gilmar, muito boa tarde. Boa tarde, Lara, os internautas. Realmente estamos aí, mais uma edição do Novembro Azul. É claro que quando se fala em Novembro Azul, sempre remete à campanha do câncer de próstata. E é evidente que não podemos perder de vista essa preocupação. Sabemos ainda que o Novembro Azul, o câncer de próstata, infelizmente, são 16 mil óbitos ano, então temos que nos preocupar. Mas, como já foi dito, a cada ano, então, se dá uma ênfase também em outro tema que preocupa também, no caso, saúde mental. E nós temos aí, então, algumas ações a respeito, né, da campanha. Gilmar, eu gostaria de entender e saber como que é escolhido o tema. Como é que vocês, como é que foi feita essa escolha da saúde mental? Bom, nós temos uma parceria excelente com a Secretaria da Saúde, através do secretário Berri, a Silvana, que é a coordenadora, e todos os anos é feita, então, reunião, o Rotary, a presidência, enfim, uma comissão, para levantar assim, situações e definir o tema. E este ano foi realmente constatado que ao longo do ano havia uma preocupação muito forte com a questão ansiedade, enfim, depressão, que é, na verdade, a saúde mental. Então decidimos em conjunto definir este tema e foi feito então todo um trabalho material, porque o objetivo dessa campanha então da saúde mental, até montamos aqui algumas ações, é sensibilizar a população, não só masculina, mas já que a campanha é também masculina, sensibilizar da importância, da preocupação que nós temos que ter com essa questão aí da saúde mental, que depois o Dr. Jorge então vai relatar melhor. Antes da gente entrar um pouquinho, né, com o Dr. Jorge sobre a saúde mental, eu queria saber dessas ações, né, da campanha. Vamos falar um pouquinho, porque durante todo o mês esse tema será abordado. Bom, como já foi dito, então, o objetivo do Novembro Azul como um todo é sensibilizar para que realmente a população, principalmente masculina, busque, né, ajuda, se necessário, através da saúde mental, no caso. Então, as ações são basicamente as seguintes. Temos aí expostos 5 outdoors estrategicamente posicionados na cidade, no qual tem uma mensagem voltada a essa sensibilização. Então, durante os 30 dias, nós vamos ter esses outdoors. Entrevistas também nas rádios, estamos aqui na JMV TV, né? Também temos um trabalho bacana que é a veiculação de 3 spots. São gravações, na verdade, que são colocadas, veiculadas nas rádios ao longo do
mês de novembro, e todos os dias repetindo não, são 3 mensagens diferentes, né, para também com esse objetivo, né, de sensibilizar a população. Também nós temos os flyers, né, que nós temos também várias palestras já programadas. Esses flyers serão utilizados tanto nas palestras, mas como também na divulgação nas empresas também, para que tenham um resumo assim desta preocupação. Temos também, assim, já definido, por exemplo, empresas, né, a Linson, a CRA, Espilmalhas, Adler e muitas outras que ao longo do mês de novembro vão acontecer. Também a divulgação nas mídias digitais, né, e também um trabalho fantástico com a coordenação da Secretaria de Saúde, as 10 unidades de saúde estão nos acompanhando também, comprometidas, para fazer a divulgação ao longo do mês de novembro, também desta sensibilização através do flyer e o contato, assim, pessoal, a divulgação, então, desta campanha, né, da saúde mental. Muito interessante, então, durante todo o mês de novembro, o Rotary e todos os parceiros estarão realizando, né, essa campanha, essa divulgação. E a gente precisa saber entender um pouquinho mais sobre esse tema tão importante. Por isso, nós vamos conversar com o psiquiatra, Dr. Jorge Neto. Doutor, a minha primeira pergunta é principalmente para que a gente falasse sobre o tema saúde mental, um tema que ganhou uma notoriedade pós-pandemia, né, ou naquele momento ali do Covid, com as pessoas trancadas, sem ter aquele contato. Saúde mental já existe há um bom tempo, mas eu acho que foi e está sendo falado nos últimos anos, não é isso? Certamente, né? A saúde mental, enfim, nossa mente, nossa psique, né, faz parte da constituição do nosso corpo. Então, óbvio que esses adoecimentos não começaram na pandemia, né? Mas a gente sabe que com as restrições que a pandemia acabou nos impondo, né, de restrições de contato, restrições de acesso a serviços de saúde, restrições, enfim, inúmeras, né? A dificuldade e as limitações impostas acabaram sim prejudicando a nossa saúde mental, aumentaram a incidência, né? Então, novos casos de transtornos de ansiedade, de transtornos de humor, como é o caso da depressão, transtorno por uso de substâncias, como é o caso dos usos abusivos ou as dependências químicas de álcool, cocaína, maconha, etc. E também prejuízos relacionados ao sono tiveram uma amplificação grande, né? Então, as dificuldades as readaptações também, né? As pessoas tiveram que trabalhar dentro de casa, as pessoas tiveram mais contato umas com as outras, né? Que talvez não estivessem mais acostumados dentro de uma mesma família, até pela dinâmica que existia antes. A gente bate de frente com isso de uma maneira muito repentina e temos que ir nos adaptando, mas nem sempre o nosso cérebro consegue acompanhar a velocidade necessária, né? Isso leva, enfim, ao sofrimento ou, às vezes, ao aumento de um sofrimento que já existia antes, infelizmente, né? Perfeito. Bom, hoje, no trabalho que o senhor faz em Timbó, o senhor atende muito mais homens ou mulheres? Olha, é mais comum o atendimento às mulheres, né? Os atendimentos femininos, eles ganham uma grande parcela dos atendimentos, até porque vários dos transtornos mentais, eles acabam sendo mais prevalentes, né? Ou existem mais entre as mulheres. Mas a gente também sabe que no caso de nós, homens, a procura pelos serviços, ela é mais tardia, é mais dificultada, até pelo nosso jeito de ser mesmo, né? Os homens, eles encaram o sofrimento mental de uma maneira normalmente diferente que as mulheres encaram. Então, as mulheres entendem o que estão sofrendo, talvez são mais sensíveis ao seu sofrimento e acabam buscando ajuda de uma maneira normalmente mais precoce. E já os homens é o oposto, né? A gente acaba deixando as coisas rolarem, a gente acha que as coisas vão se encaixar, que a gente não precisa, que não é necessário, e depois acaba buscando talvez um momento mais tardio. Pois é. Essa diferença, né, do homem procurar o atendimento médico não é só da saúde mental, né? A gente observa câncer de próstata, enfim, eu acho que para o homem ir procurar o atendimento médico é mais complicado. Como? Só quando tá ruim. Só quando tá ali mesmo, né? Bem ruim. Sim. Mas nessa questão da saúde mental,
O que mais prevalece para o homem? Depressão, ansiedade? O mais comum é o que é mais comum para a população como um todo, né? Então, são os transtornos de ansiedade, né? Como transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, fobias específicas, etc. Os transtornos de humor, como é o caso da depressão, né? E os transtornos por uso de substâncias, que digamos que seria o termo médico correto para as questões de dependências químicas, né? Nos vícios, seja da substância que for. Então, no caso dos homens, não é exceção. Os mais prevalentes são os mais prevalentes da população em geral, né? Tem como prevenir? Então, a pergunta de $1 milhão, né? Existem coisas que diminuem, na verdade, o risco de você ter um transtorno mental, né? Que são as coisas que previnem ou que fornecem, né, mais saúde como um todo. Então, por exemplo, você ter acesso a momentos de lazer, você ter uma prática de exercícios físicos regulares, você cuidar com a sua alimentação, você ter momentos de interação entre seres humanos, estar próximo das pessoas que lhes são prazerosas ou que lhes são interessantes, momentos de ausência de telas, né, como a gente comentou hoje de manhã também, que a gente está cada vez mais exposto e mais imerso nesses mundos digitais, dar um pouco de distância disso nos previne, né? Mas é lógico que também existem questões que estão além da nossa possibilidade de prevenção, como são as questões genéticas, né? Quando existe um caso psiquiátrico na família, dependendo das circunstâncias, dependendo do transtorno, talvez a prole dessa pessoa vai ter um risco aumentado. Não significa que a pessoa vai ter o mesmo transtorno necessariamente, mas o risco aumenta, né? Então são questões que daí estão além do que a gente pode fazer. Existe faixa etária que acaba sendo acometida por esses transtornos? Olha, é mais comum no jovem adulto, né? Então vamos generalizando assim, se a gente for pegar todos os transtornos, talvez mais comum ali dos 20 aos 40, né? Mas eu estou falando de uma maneira bastante genérica, porque cada transtorno vai ter sua faixa etária mais comum, né? Então, talvez transtorno de ansiedade generalizada seja comum um pouquinho ali na faixa dos 30 e pouquinhos anos, enquanto talvez os transtornos vão ser evidentemente mais frequentes na infância, né? Como é o caso do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e tem outros transtornos neuropsiquiátricos que vão ser mais comuns na faixa de idade dos idosos, como são casos das demências, né? Então, realmente, varia de transtorno, entende? Eu queria aproveitar, perguntar para o Jaime, também para o Gilmar, vocês estão... Quando a gente inicia uma campanha, fala-se muito de um assunto, né? Percebe-se, fica mais, vocês ficam mais ligados nesse assunto de saúde mental. Acredito que, pelo menos antes desse saúde mental ser o tema da campanha, vocês não pensavam muito nisso, pelo menos não era um assunto tão abordado. E agora, Jaime, como é que você olha a sua saúde mental? Nós tivemos uma reunião com o pessoal da Secretaria de Saúde. E depois daquela reunião, onde nós estávamos uns 5, 6 companheiros, a equipe que está organizando, a gente vai escolher o tema e tal. E aí a equipe da saúde comentando do que acontece, o consumo de antidepressivos, distribuição disso pela prefeitura nos postos de saúde e tal. Aí a gente saiu da reunião assim, esse negócio não é coisa séria, entendeu? Então a gente começa a identificar uma situação que era comum, passava na nossa frente e a gente não via, mas não enxergava. E agora a gente está... Não tinha aquele olhar diferenciado, exatamente, né? Agora, e a gente levou esse assunto para dentro do nosso Rota, que somos em 60 companheiros, começamos a falar do assunto e todo mundo começa a pesquisar um pouco, busca várias informações, os profissionais, os médicos e tal, a gente começa assim, semana que vem tem uma palestra de um profissional também, o doutor também está conosco, nos contemplando uma palestra, então a gente começa a olhar assim, como que esse mundo está diferente e a gente sabe que está e a gente não enxerga, a gente está na nossa... E dentro da nossa família pode acontecer e a gente não identifica, entendeu? Até hoje, amanhã, até o doutor comentou que para a felicidade do homem, a maioria das vezes a família acaba marcando uma consulta, né? As mulheres vão lá e marcam consulta com um psicólogo, um psiquiatra, e o homem acaba não fazendo isso. E acaba a esposa, o filho, alguém diz, vai lá e busca um profissional. Um negócio assim, bem interessante. E a gente está falando sobre esse assunto e começamos hoje, né, para falar. É a segunda entrevista e já movimentou bastante. Assim. Gilmar, essa mesma pergunta também vale para você. Se mudou o seu olhar com relação à saúde mental depois de ter informações sobre esse assunto? Não tenho dúvida, até quero aproveitar um gancho, que se fala que os homens são mais relapsos, né?
na questão de tomar iniciativa, né, de ir a uma consulta. Então, existe até um estudo que diz que 70% das vezes que o homem procura um médico, né, 70% das vezes é a influência ou da esposa ou da família, né? Então, não só nessa questão de saúde mental, mas em qualquer tipo de enfermidade, enfim. Mas vamos voltar também ao câncer de próstata, a partir dos 45 anos, realmente, anualmente fazer aí o exame de PSA, enfim, e evidentemente que o toque também é bastante seguro, né? Mas não tenho a menor dúvida que essa questão de ansiedade, a depressão, enfim, que são evidentemente consequências, né, da questão da saúde mental. Isso ficou muito mais evidente. Então, temos que realmente nos preocupar e ficar atentos, né? Que tipo de situação realmente nós temos que tomar cuidado, né? Ou ficar ligado na questão que pode ser justamente com um composto aí da afetar a nossa saúde mental. Perfeito. Doutor Jorge, quando a gente fala em saúde mental, a gente fala-se muito na depressão, né, nos últimos... A depressão era um tema muito abordado, né? Parece que a pessoa ficava trancada em casa, está com depressão, né? Não era tido como uma doença grave, que é sério. Depressão pode levar à morte. Bom, como identificar quais são os sinais, não só da depressão, mas da ansiedade, de qualquer outro transtorno? Excelente pergunta. Quando a gente fala de depressão, a gente está falando de um transtorno de humor, né? Existem vários transtornos de humor, a depressão talvez é o mais comumente falado, mas nos transtornos de humor como um todo, o que a gente entende? Existe um prejuízo de humor, né? Por isso que eles têm esse nome. O que a gente entende como prejuízo de humor? A pessoa que está frequentemente e prejudicialmente triste, né? E além disso, que normalmente, além dessa tristeza, ela pode ter também, ou às vezes as duas coisas, ou às vezes elas isoladamente, um prejuízo muito grande no prazer e no interesse das coisas. Então, normalmente uma pessoa depressiva, né, falando especificamente nesse primeiro momento da depressão, ela vai ter uma tristeza constante, que consome a maior parte do tempo, né, a maior parte dos dias dessa pessoa. As coisas que lhe eram interessantes, que lhe eram prazerosas, tipo, exemplos gerais, né? Eu saía com meus amigos, eu viajava, eu escutava música, eu fazia um esporte. Essas coisas deixam de ser interessantes. Então, elas não são mais as prazerosas realmente, né? Perde o colorido, como a gente às vezes denomina. Junto com isso, é comum daí acontecer. E esses outros sintomas que eu vou falar agora não estão exclusivamente presentes na depressão. Pode estar, por exemplo, um transtorno de ansiedade ou em outros, né? Prejuízos de sono, né? E quando eu digo prejuízo, são dificuldades, né? Dificuldade para pegar o sono, dificuldade para manter o sono, mas isso sempre de uma maneira constante. Eventualmente, toda pessoa pode ter isso, mas isso constantemente não é normal, né? Junto com isso, prejuízos de apetite, prejuízos de concentração, de memória, de disposição, de energia, irritabilidade é muito frequente também em vários transtornos psiquiátricos, né? E mais frequentes entre nós homens, porque algumas apresentações de alguns transtornos nos homens parecem ser um pouco diferentes do que são nas mulheres. Como né? Então, assim? No sentido de que, por exemplo, na mulher é mais comum a gente ter os sintomas que realmente estão descritos nos nossos manuais diagnósticos, né? Fato de interesse, tristeza, etc. Nos homens nós temos isso também, mas, por exemplo, os homens às vezes ficam mais irritados e mais impulsivos. Isso não está nos nossos critérios diagnósticos de depressão, mas acontece. E apesar de não estar lá, a gente sabe que isso é muito frequente, né? Os homens tendem a tratar, e muito entre aspas, né, a sua depressão com o consumo de substâncias, porque as substâncias, sejam elas quais forem, o álcool, a cocaína, a maconha, enfim, elas produzem um certo tipo de prazer, né? Claro que é um prazer que vai cobrar um preço absurdo depois e que não vale de maneira alguma ser um risco que de maneira alguma vale a pena ser corrido, mas ele dá uma falsa sensação, uma ilusão de alívio dos sintomas. Então o homem vai para esse caminho porque entende que isso é uma coisa que lhe dá um alívio do sofrimento temporário e tá tudo bem assim, né? Então isso é mais comum também talvez nos homens do que nas mulheres, né? Então são apresentações, como eu digo, maneiras da doença chegar até a gente que são diferentes. Só que algumas dessas coisas não estão nos nossos manuais de diagnóstico também, né? Então talvez por isso que alguns transtornos aparentemente a gente tem mais nas mulheres, porque alguns sintomas talvez não estejam lá nos nossos manuais.
E, paradoxalmente, por mais estranho que pareça, mulheres costumam ter mais depressão do que os homens, mas os homens cometem muito mais suicídio que as mulheres. Né? Então, são coisas que fazem a gente pensar onde é que a gente está errando, né? Já que... É curioso, né? Já que é mais comum nas mulheres, as mulheres tentam mais, inclusive, suicídio que os homens, mas os homens cometem muito mais suicídio, né? Então, alguma coisa a gente está deixando passar, vamos dizer, né? Olha só que interessante esse assunto. E a saúde mental ela é tão interessante que é tema, então, da campanha deste ano do Rotary Clube de Timbó. Por isso, nós estamos recebendo nos nossos estúdios Jaime Oder Bittencourt, presidente do Rotary, o coordenador do Novembro Azul, Gilmar Lenzi, e também o psiquiatra que atende no município de Timbó, Dr. Jorge Neto. Bom, Jaime, quero te agradecer por essa entrevista, por poder falar um pouquinho, pela oportunidade, em especial o nosso companheiro Evandro, que está disponibilizando sempre os canais de comunicação para nos auxiliar, o nosso companheiro Evandro, e da mesma forma Lara, a equipe técnica e o Vili, né, Vili? Um abraço aí e obrigado. Posso também passar novamente para o doutor, onde ele atende também, Por bem favor. interessante. E obrigado, doutor Jorge também, Gilmar e Lara aí. Com certeza. Doutor, o senhor atende também aqui na consultório particular, na unidade de saúde? Como que é o atendimento? Eu atendo, o meu consultório não fica no Sin-City, né, aqui em Timbó, é próximo do supermercado Sheets ali, né? Bem no centro. Bem no centro, é fácil de achar, né? Sim. Né? Então, ali é onde fica meu consultório privado e eu atendo na rede pública também, no Centro de Atenção Psicossocial, né? Uma dúvida, o senhor recebe muita gente, muitos homens, muitas mulheres na rede pública ou o pessoal ainda Bastante. aumentou? Então, sim. Eu não sei te dar números, né? Porque a gente não tem essa estatística atualizada. Então, se eu falar, vai ser um achismo, né? Mas a gente percebe isso na prática, né? Então, a gente vê que as demandas de entrada no serviço, de novas consultas, enfim, ela não para, na verdade, né? Então, é triste que exista essa demanda, né? Porque a gente não gostaria que as pessoas estivessem sofrendo, obviamente. Mas, pelo menos, a gente se sente um pouquinho mais tranquilo por poder oferecer esse tipo de serviço. Porque as né? pessoas estão procurando, né? Bastante. Esse é o diferencial, né? Quanto mais a gente fala, mais as pessoas olham para si. Certamente. E tem muito tabu ainda, né? Quando a gente fala de saúde mental, quando você fala que você infartou, poxa, que pena, né? O cara infartou. E é claro que a gente tem pena mesmo. A pessoa quebrou uma perna, a gente se compadece, mas quando alguém fala que tem depressão, a gente, as pessoas... É isso, né? As pessoas tendem a esconder que elas têm transtornos mentais, né? E as pessoas têm vergonha disso. A gente não tem vergonha de ter infarto, a gente não tem vergonha de ter diabetes, a gente não tem vergonha de, sei lá, ter qualquer doença, né? Mas a forma que a gente ainda trata a saúde mental faz as pessoas se esconderem, né? E as pessoas escondidas não buscam ajuda. A forma como era falado também, né? Muito. Então, Sim. a depressão era caracterizado, me corrija se eu estiver errada, mas como uma pessoa que não queria fazer nada, queria Sim. ficar trancada em casa, né? Exato. Eu ainda escuto isso toda semana, né? Então, pacientes que chegam pra gente que falam, olha, eu venho aqui, eu trato com o senhor, mas eu chego em casa, meu marido, minha esposa, meu filho, seja quem for, diz que o que eu tenho não é nada, que eu tenho que simplesmente parar de jogar esses remédios no lixo e trabalhar porque é isso que está faltando, né? Se fosse só isso, estaria resolvido, né? Porque a maior parte das pessoas estavam economicamente ativas, né? Então, é uma grande mentira, mas é às vezes por falta de informação, é por preconceito mesmo. Mas isso dificulta o acesso, né? Então, algumas pessoas deixam de procurar ajuda, tem aquele estereótipo dos loucos, né? Então, a pessoa não quer ter esse rótulo, porque é um rótulo pejorativo. Procura psiquiatra porque é louco, Isso, né? Exatamente. Então, na minha família, eu escutava isso quando estava na faculdade. Exato, né? Então, assim, infelizmente, isso ainda existe, né? Hoje em dia, a gente tem oportunidades como essa para estar falando sobre isso e, quem sabe, quebrar um pouco disto, né? Mas longe do ideal ainda, com certeza, né? Temos que trabalhar muito ainda. Perfeito. Doutor, obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite dos colegas do Rotary aqui. Eu acho que é um momento único para a gente poder falar sobre isso, né? Sempre estou à disposição se algum momento for necessário, né? E agradeço novamente esse espaço para poder falar sobre um assunto tão importante. Gilmar, coordenador do Novembro Azul. Obrigada, viu, Gilmar? Nós que agradecemos a oportunidade ao JMTV, já foi comentado aqui, mas enfim, o companheiro Evandro, a Lara também, e aqui também, parabenizar aqui o trabalho do Dr. Jorge, mas um especial aí ao nosso clube de Rotary, começando pelo presidente Jaime, né? Um grande apoiador de todas as iniciativas aí, rotárias, e nesse Novembro Azul especial,
cumprimento total, mas também agradecer a todos os companheiros que sempre, de alguma forma, contribuem e agradecemos ao comprometimento dos companheiros. Mas também elencar aqui de forma rápida, porque também é feito a 4 mãos, temos alguns parceiros patrocinadores, dentre eles, então, a KR Engenharia, a INS Marketing, Linear Painéis, Central Alternativa, Crado Brasil, o JMV também, né? As emissoras de rádio também, a 92.7, a Cultura e a 92.7, como também o Sensite, Centro de Saúde Integrado, uma belíssima parceria, e também a Rádio Pérola, e em especial também a Prefeitura Municipal de Timor, na pessoa do Sr. Jorge, mas principalmente a equipe da Secretaria de Saúde. Então, o secretário Berri e a Silvânia, coordenadora, além de definir no trabalho o tema, também é um trabalho fantástico das 10 unidades que farão ainda agora ao longo do mês de novembro, realmente uma divulgação e uma sensibilização também nesse tema saúde mental. Tá? Obrigado pelo espaço, né? E o Rotary sempre está à disposição. Obrigado. Perfeito. Então, olha, foi a nossa entrevista especial desse mês de novembro, campanha Novembro Azul, onde o tema é saúde mental. E para você que está aí ligadinho, curtindo essa nossa entrevista, curta e compartilhe as redes sociais e acesse www.jornaldomedvale.com.br.